Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, que nos assiste nesse momento. Que Deus possa, de antemão, inundar a sua vida, a sua casa, da sua família. E que nesse tempo de culto, que nós possamos adorar ao Senhor. Que seja um tempo onde o Espírito Santo de Deus ministrará ao meu, ao seu, ao nosso coração. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos, coloca a mão aí no seu coração. Vamos nos preparar para esse tempo, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, clamando ao Senhor, ó Pai, que possas tocar em cada vida, em cada coração, em cada mente, a começar de mim, Senhor. Que nós possamos lançar mão da inquietação, das preocupações, da ansiedade. Que nós possamos, ó Deus, nesse tempo de culto, de louvor, de adoração, nessa noite que se torna ainda mais especial, pois assentaremos na mesa com o Senhor, é noite de santa ceia. É noite de aumentarmos o nosso nível de comunhão e intimidade, de relacionamento com o Senhor. É noite de nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Mas também é noite de celebrarmos a ressurreição, pois servimos um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, mas que um dia voltará para buscar a tua igreja. Por isso não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou, mas eu voltarei para vos buscar. Deus, que possamos nos preparar, que possamos perceber um tempo de quebrantamento, contrição, arrependimento, mas um tempo também onde a noiva tem sido adornada para se encontrar com seu noivo. Por isso que não venhamos negligenciar esse tempo de preparação, esse tempo de oração, esse tempo, ó Deus, onde não faltará azeite em nós. O Senhor tem sempre falado, nós não somos pegos de surpresa. Nós ansiamos por esse dia, Senhor. Mas até lá, nós queremos falar do Teu amor. Nós queremos pregar a Tua palavra. Nós queremos ser inundados, ó Pai, transformados pela Tua doce presença. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, entre em cada lar, entre em cada casa, em cada família. Oh Deus, inunda cada um agora com Tua graça, com Teu amor, com a Tua glória, que possamos sentir o Teu calor, que possamos sentir, ó Pai, a Tua presença, que possamos, ó Deus, enquanto cantamos, louvamos e adoramos, enquanto somos ministrados pela Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que nós possamos permitir que a Tua virtude, ó Deus, passe por nós, permaneça em nós, promova a vida, em nome de Jesus. Cobre cada família com Teu sangue. Acampa os Teus anjos guerreiros, ó Pai, dentro e fora de cada casa. Assim como neste templo, nesta casa, nesta igreja, onde estamos reunidos aqui, para louvar, adorar, ó Pai, e transmitir um recado, transmitir a Tua palavra. Por isso fica conosco. Apresentamos diante de Ti a vida dos ministros de louvor, essa equipe que está aqui conosco, ó Pai, neste momento. Abençoe o Alex. Abençoe, ó Deus, a vida do Igor, a vida da Valéria. Vai abençoando, ó Deus, a vida do pastor Bruce, que trará o recado de Deus para nós. Continue falando ao coração do Teu filho, dando revelação, ó Pai, palavras de sabedoria e de conhecimento. Abençoe, Senhor, a vida, Pai, da Andresa e da Bruna, intercessoras. Estão conosco aqui intercedendo, ó Pai, neste tempo. Abençoe a vida da Luísa, da Franciele. Toda essa equipe que está aqui neste momento, ó Deus, todos aqueles que têm contribuído, Pai, todos aqueles, ó Deus, que têm orado, Pai, todos aqueles, ó Pai, que em nome de Jesus se posicionam diante de Ti agora, em nome de Jesus, e que durante esse tempo de celebração, que o Senhor fale com a gente, e nos inspire a estar cada vez mais perto de Ti, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor conosco, lá no livro de Mateus, ou melhor, livro de Marcos. Marcos,
capítulo de número 11. Hoje é o primeiro domingo, um domingo em que nós vamos ceiar, sentar à mesa com o papai, mas é também o domingo que antecede o domingo de Páscoa, o domingo de Ramos, um tempo de preparação. Nós encontramos os 4 evangelhos, essa entrada de Jesus. Mas essa leitura eu gosto mais de fazer no livro de Marcos. Não quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo em Marcos capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Toma posse aí da palavra do Senhor na sua casa, onde quer que você esteja agora. Vamos ler a palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aleluias. Glória a Deus. O domingo de Ramos é o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Nós observamos no texto em que nós lemos a maneira humilde como Jesus entra em Jerusalém. É interessante que o texto diz, ou o título desse texto diz: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra montado num jumentinho. Muitos ao longo da história, queridos, esperavam um Messias que viesse governar com espadas, com todo o seu exército. Não que o Senhor não os tivesse. Em alguns momentos do contexto bíblico ele diz: eu poderia dar ordem aos meus exércitos, aos meus anjos. Mas aprove ao Senhor que o nosso Jesus, que o nosso Messias, que o nosso resgatador nos desse, também aqui nesse tempo, uma lição de humildade e de simplicidade. Veio o Messias pastor, o Messias conforme anunciado no livro de Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, esse mesmo Jesus que entra aqui montado num jumentinho, que hoje é o seu advogado, o meu advogado, que intercede ao Pai em nosso favor, um dia voltará como juiz. Mas que você possa aproveitar esse tempo que se chama hoje, para se arrepender, para voltar para o centro da vontade do Pai. Porque é certo que um dia nós teremos que apresentar as nossas mãos, as nossas obras, e que você possa ouvir desse mesmo Messias: vinde, benditos do meu Pai, entrem para o gozo eterno, e que nós possamos reinar eternamente com Cristo na eternidade. Jesus vem, Ele entra
triunfante em cima de um jumentinho, sinaliza o seu reino. Lá na frente, ele se entrega, ele é pendurado numa cruz. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente. Ele ressuscita. E eu quero sinalizar isso para você agora. Você não serve um Cristo morto. Nós não servimos um Deus morto. Nós não servimos um Deus pendurado numa cruz de cabeça baixa. Nós servimos um Deus que ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Abra a palavra de Deus comigo, no Salmo de número 130. Salmo de número 130. O título aqui na minha Bíblia, Das Profundezas Clama ao Senhor. Um cântico de romagem, o que poderia ser um hinário bíblico. Cânticos que o povo de Israel fazia enquanto peregrinava para adorar o Senhor em Sião. E esse cântico de romagem no Salmo de 130, ele vem nos convidar a adorar o Senhor, mas também a confiar. É um salmo de confiança. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia! Se tu observares a iniquidade ou as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Só o Senhor tem poder, querido, para nos perdoar. Só Ele tem poder para nos lavar. Só Ele tem poder para nos remir. E na etimologia da palavra remir significa comprar para si. E nesta noite eu gostaria de salientar isso. O Senhor te comprou para Ele. O Senhor tem um negócio contigo. E se nesse momento você aproveitar esta oportunidade, aí na sua casa, se você sentir o desejo no coração de se ajoelhar, faça isso. Se você quiser manter-se de pé, não tem problema, na liberdade do Espírito, mas que você possa aproveitar esse tempo, esta oportunidade, também se preparando para a mesa, para a ceia do Senhor, que você possa fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um tempo de exame, um tempo de análise. Vê se há alguma coisa que te impede de adorar ao Senhor com verdade, com integridade, com sinceridade. Vê se há algum canal obstruído, porque o Senhor tem poder para desobstruir agora e você poder entrar no Santo dos Santos e adorá-lo, em espírito e em verdade, em espírito e em vida, em espírito e na vida. Faça esta avaliação agora. Vamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Vou pedir a Valéria que nos conduza em oração. Enquanto a Valéria ora daqui, que você possa orar daí. Fala com teu Pai, que está te vendo, que te ouve, que te responde. Um Deus que se fez maldito, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Sem ter culpa, sem ter pecado. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não devemos voltar a viver debaixo de jugo de escravidão.
O Senhor te fez livre, meu irmão. O Senhor te faz livre, minha irmã. Que nesta noite, nesse momento de confissão e arrependimento, que você possa orar com sinceridade, rasgar o seu coração diante do Senhor, para que toda e qualquer cadeia, toda e qualquer corrente possa ser quebrada, toda e qualquer coisa que te prende ao pecado, te aprisiona, possa agora cair por terra na autoridade do nome de Jesus, e você possa voltar à essência da liberdade conquistada por Cristo, para mim e para você. Você é livre para adorar. Você é livre para falar com Deus. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nos colocamos diante da Tua presença, Deus, gratos pela Tua infinita misericórdia que se renova sobre nós a cada dia. Deus, nós nos colocamos aqui, ó Deus, certos de que somos falhos, imperfeitos, pecadores, ó Pai. Mas nós cremos também, ó Pai, no Teu amor, ó Pai, que enviou o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Deus, nós não conseguimos mensurar, ó Pai, o quão pesado foi, o preço que foi pagar, ó Deus, pelos nossos pecados naquela cruz. Mas nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor se entregou em nosso lugar. E nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ti de novo e pedir mais uma vez: lava-nos, sara-nos, limpa-nos com o Teu sangue sobre as nossas cabeças. Em nome de Jesus, faz-nos mais uma vez mais alvos do que a neve. E em nome de Jesus que possamos adentrar no Santo dos Santos e contemplar a Tua presença, contemplar, ó Pai, a Tua face, contemplar, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós em todo tempo. Em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pelo Teu perdão, somos gratos pelo Teu amor e pedimos, ó Deus, nos envolva, ó Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, que o Teu poder, ó Pai, possa ser, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus, porque nós cremos num Deus de poder, num Deus de graça, num Deus vivo, num Deus santo. Por isso nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu sangue naquela cruz e pela Tua ressurreição. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 136, versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero te convidar para esse tempo. Render graças ao Senhor. Vamos louvar, vamos adorar, vamos continuar glorificando esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é por nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós cremos que, aonde quer que você esteja, é tempo de louvar a Deus. Aonde você estiver, que você possa abrir o seu coração para que o Rei da Glória se manifeste no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. No meio dos louvores Ele habita, então Ele está onde você estiver louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia. Então é só cantar, e a Cristo é
habita no meio dos louvores. Nós te somos gratos, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho naquela cruz um dia. O Senhor se entregou em nosso lugar, mas ressurgiu, irá voltar para nos buscar. E nós ansiamos, Deus, mesmo em tempo de crise, de tribulação, cremos que o Senhor tem nos sustentado para o dia final, para a glória, ó Deus, para o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Nós te somos gratos, Deus. Nós cremos no amanhã, seja aqui, seja contigo. Nós cremos que o Senhor é conosco. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar o rio, posso confiar, ao invés de temer. E lá no céu, no lar da glória, vitorioso reina e vive o meu Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos dizer, não tenha medo, tenha fé. Amém? Glória a Deus, aleluias. Nós vamos passar para o nosso momento de dízimo e ofertas. Nós temos feito isso ao longo dos nossos cultos, das nossas transmissões. E nós temos incentivado você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é dizimista fiel,
está debaixo dessa palavra e deste princípio, e vive em obediência, a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta. Nós temos incentivado alguns irmãos que têm essa praticidade de transferir o seu dízimo e a sua oferta através dos aplicativos que os bancos nos oferecem. Mas para você que porventura não tem essa oportunidade ou prefere, né, entregar o seu dízimo em espécie, nós temos disponibilizado pessoas. Então você pode entrar em contato com os administradores desta casa, você pode entrar em contato conosco. Nós te daremos orientação de como então você pode entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, em nome de Jesus. Amém? Nós temos transmitido, postado ao longo dos nossos cultos, os nossos dados bancários, para que você continue abençoando esta obra, abençoando esta igreja, entendendo que missão também se faz, indo, orando, mas também dizimando e ofertando. Na verdade, nós temos clamado ao Senhor e Ele tem nos dado direção, estratégia, como por exemplo, na campanha de alimentos. Nós temos falado que precisamos abastecer as despensas desta casa, pois nesse período de isolamento nem todos têm os recursos que alguns têm. Principalmente os profissionais autônomos. Nós não sabemos quanto tempo durará esse período de isolamento. A nossa oração é para que isso se resolva o quanto antes. Nós cremos que Deus tem poder para isso, mas somos prudentes. Para que você possa também, se Deus tocar no seu coração, preparar um alimento, separar um alimento, e assim como com relação ao dízimo e oferta, você pode entrar em contato conosco e nós te daremos mais direção. No que diz respeito à campanha do alimento, você pode ligar para o seu Gilberto, você pode ligar para a Angélica, e eles estarão de prontidão para poder te orientar melhor em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Você que separou aí o seu dízimo, você que separou a sua oferta, vamos consagrá-la ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, vai falar sobre a oferta da viúva pobre. E quando eu leio esse texto, eu gosto sempre de me apegar nesta palavra de fé e confiança que ela teve ao entregar tudo o que ela tinha. É muito claro, Deus, perceber que aqueles que confiam, mesmo em momentos de incerteza como esse, não deixam de exercer fé e também não deixam de lado a fidelidade. Porque a nossa fidelidade, ela não está na circunstância, a nossa fé não está nas coisas, a nossa fé está no Senhor. E o Senhor é o autor e o consumador desta fé, da nossa esperança também. Como nós cantamos aqui, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, e nós cremos que sairemos dessa situação melhores, te servindo melhor, se rendendo mais, nos colocando à dispensação do Teu Santo Espírito. E cremos também que o Senhor gerará mais generosidade em nós, porque a Tua palavra é muito clara quando ela diz que quem dá de beber será descedentado. A alma generosa, ela prosperará. Por isso nós apresentamos diante de Ti o nosso dízimo, a nossa oferta, mas também apresentamos diante de Ti o nosso coração, porque sabemos que é alvo do Senhor. Toma a nossa vida no Teu altar. Recebe o nosso coração no Teu altar. Recebe a nossa rendição diante de Ti. Em nome de Jesus. Nós queremos nos entregar sem reserva, sem medo. Tem que confiar demais para entregar tudo o que tem. E nós confiamos em Ti, Pai. Queremos Te entregar o nosso coração. Tudo o que nós temos, tudo que nós somos. Nós queremos Te consagrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar você agora a um tempo de clamor, a um tempo de oração.
Nós estamos participando de um propósito de oração de 40 dias. As reuniões desse propósito de oração têm sido transmitidas nos cultos de quarta-feira às 19h30. Mas nós temos desafiado a igreja para um tempo de oração, para um tempo de clamor, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de contrição, para um tempo de arrependimento, para que possamos experimentar um avivamento que está vindo. E nós queremos fazer parte desse mover, nós queremos viver este avivamento, porque nós cremos que o Senhor tem preparado, na eternidade já está liberado, e nós queremos tomar posse desse tempo. Nós temos no dia que se chama hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, nós temos se chamado para um tempo de jejum em prol desta nação, para um tempo de oração em prol desta terra, que Deus possa visitar e sarar todas as autoridades desse país. Cada vereador, cada deputado estadual, cada deputado federal, cada prefeito, cada governador, cada ministro. O Senhor possa visitar o STF, que o Senhor possa visitar o presidente dessa nação, mas que o Senhor também possa visitar todos os líderes da sua casa, todos os sacerdotes, que possamos chorar do pórtico ao altar, clamando ao Senhor um tempo de cura, um tempo de livramento, mas também um tempo de avivamento, em nome de Jesus. Existe uma canção, se eu não me engano, é da comunidade Ninópolis, diz: Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. E nós queremos orar nesse sentido. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou. E pela fé nós cremos que Deus ama o Brasil. Pela fé nós cremos que Deus ama esta nação. Nós temos sido alvos constantes do amor de Deus. Talvez seja agora o momento de corresponder a este amor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pelos pecados desta nação e atraindo através do nosso clamor, da nossa intercessão, o favor do Senhor sobre nós. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor em nome de Jesus? Aleluias. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, neste momento nós queremos, ó Pai, nos levantar como homens e mulheres de Deus. Nós que estamos aqui na Tua casa, ó Pai, e cada família, Pai, que nos ouve, que nos assiste, nós nos colocamos em oração agora. Deus amado, Deus querido, cada homem, cada mulher do Senhor, que agora, onde quer que esteja, levantam as suas mãos, levantam as suas vozes, clamam em altos pulmões, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toque nesta nação, que o Senhor sare a nossa terra. A Tua palavra em 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, sararei a vossa terra. Um povo que se chama pelo meu nome, nós somos povo de Deus, somos chamados como cristãos, somos pequenos cristos. É tempo desse povo que se chama pelo meu nome clamar. É tempo desse povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar. É tempo desse povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelos pecados dessa nação. Para que o Senhor continue tocando no principado da corrupção, para que o Senhor continue tocando, ó Pai, em todos os segmentos dessa sociedade, em todas as autoridades, mudando os seus corações, as suas mentes, frustrando os planos do nosso inimigo. E a oração nesse momento é essa: Deus, confunda os nossos inimigos, Pai, confunda os inimigos, Senhor, desta nação. Nós cremos num Deus que cura,
Nós cremos num Deus que sara. Nós cremos num Deus que transforma. Toca, ó Deus, no Congresso. Toca, Senhor, Supremo Tribunal Federal. Toca, Senhor, na vida de cada ministro e ministra. Toca, Senhor, na vida do presidente Bolsonaro. Oh, Senhor, não é tempo de política, mas é tempo de nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, clamando ao Senhor e contando com a Tua intervenção, Pai. O Senhor quebra a lança, desfaz o arco. O Senhor põe fim às guerras, desfaz as pragas. Dê sabedoria e entendimento para que a cura seja, Pai, descoberta. E derrama sobre nós da Tua virtude, do Teu poder, do Teu bálsamo, que sara, que cura, que transforma, que reposiciona, que faz nova todas as coisas. Nós queremos consagrar esse país ao Senhor. Nós queremos consagrar essa nação ao Senhor. No dia 5 de abril, nesse dia que se chama hoje, muitas autoridades espirituais têm consagrado esta nação ao Senhor. Muitos pastores e líderes religiosos têm consagrado esse país ao Senhor. Muitos irmãos e irmãs, líderes, Pai, servos do Senhor, discípulos teus, tem percebido esse tempo e tem apresentado a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua igreja, mas também a sua nação diante do Senhor. E nós te pedimos, Deus, sara esta nação com o teu poder, sara esta nação com o óleo da tua unção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, preparando assim o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor, para sermos ministrados e ministradas através da pregação da palavra. Adore ao Senhor, prepare o seu coração, aquieta a sua alma, se desligue de toda inquietação, de toda ansiedade e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome
ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Nós clamamos, ó Deus, por Ti nesta noite, pelo Teu auxílio, pelo socorro que vem do alto. Nos ajude, Senhor, nestes tempos difíceis que estamos vivendo, em direção, Senhor, ao propósito que o Senhor coloca diante de nós. Propósitos de paz e não de mal. Continue ministrando aos nossos corações, como o Senhor tem falado conosco até aqui. E que não seja, meu Deus, o Teu servo, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, por favor, nos ajude. Amém, glória a Deus e aleluias. Uma boa noite a todos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12. É um momento privilegiado para todos nós. Nós estamos diante de uma mesa, a mesa do banquete. E temos a grande oportunidade de nos alimentar deste pão que vem do alto. Deste alimento que vem do alto. De nos revestirmos com o sangue do Cordeiro representado neste cálice. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, representado neste cálice, é derramado sobre cada um de nós. E que neste momento o Senhor possa ministrar aos nossos corações a Tua palavra. E que nessa noite nos alimentar deste banquete espiritual. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala sobre a instituição da ceia pascal ou da ceia judaica. E a ceia judaica, ela vai dar origem à ceia cristã. Foi numa ceia de Páscoa que Jesus ele partiu o pão. Foi numa ceia de Páscoa que Jesus compartilhou o cálice. Foi ali que Ele nos deixou este memorial de vida. Foi ali que Ele nos deixou esta instituição eterna, para que seja realizada até o dia em que o Senhor Jesus voltar. Mas a ceia que está representada aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, a ceia judaica, nela nós encontramos todos os fundamentos, os princípios espirituais que deram então origem à ceia cristã. E os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos em que nós precisamos, assim como no trânsito, olhar no retrovisor. Quando nós estamos dirigindo, antes de fazer qualquer movimento, antes de mudar de faixa, é necessário olhar para o retrovisor, olhar para trás, para que nós possamos fazer o movimento correto, para que não haja acidente, para que nós possamos continuar prosseguindo com sucesso em direção à origem, em direção ao alvo, em direção ao destino. Então, às vezes, é necessário olhar para o retrovisor, é necessário olhar para trás. E quando nós lemos este texto de Êxodo, no capítulo de número 12, é como se nós estivéssemos agora olhando para este retrovisor, olhando um pouco para trás, e meditando a respeito dos princípios e dos fundamentos da ceia que o Senhor Jesus instituiu e nos deixou. Nós estamos agora vivendo um tempo de quarentena, causado por este vírus, o novo coronavírus. E este tempo tem nos falado muito sobre restauração. Restauração de princípios, restauração de fundamentos. Não só no meio do povo de Deus, não só no meio da igreja, mas
é uma restauração para a humanidade como um todo. Deus está restaurando a nossa humanidade. Está restaurando aquilo que é de mais essencial. Aquilo que nós temos de mais valioso. O abraço, o estar junto, a comunhão, relacionamento, a própria casa, a família. Hoje Deus tem restaurado, nesses tempos de quarentena, a nossa humanidade. E também tem restaurado princípios fundamentais, para que nós possamos ter um relacionamento vivo com Deus. E nessa noite eu gostaria aqui de destacar, a partir do texto que nós acabamos de ler, alguns princípios fundamentais que nós precisamos restaurar a respeito da ceia do Senhor. Entendendo que a ceia do Senhor não é apenas um ato litúrgico, mas a ceia do Senhor é uma expressão de vida. É uma antecipação viva daquilo que nós vamos viver na eternidade. Nós estamos vivendo um pouco aqui, de uma forma antecipada, o banquete que viveremos na eternidade. Então a ceia do Senhor não é uma liturgia morta, mas é um cerimonial vivo. Cristo está vivo entre nós. Ele está vivo no pão, Ele está vivo no cálice, no seu sangue. Então quando nós restauramos os princípios, os fundamentos dessa nossa relação com a ceia, desta nossa relação com a mesa, nós estamos restaurando a nossa relação com o próprio Cristo. Não com o corpo morto, mas com Cristo, aquele que ressuscitou. E os dias que antecederam essa quarentena foram dias em que nós vimos isto se perder. A ceia se tornando mais um ato cerimonial, mais um ato litúrgico. A ceia se tornando algo banal, perdendo o seu valor, a sua essência. E eu gostaria então hoje, no Espírito Santo do Senhor, trazer para nós uma palavra de restauração, uma palavra de cura, para que essa aliança seja restaurada, seja renovada. Essa aliança entre nós, os filhos e o Pai. Jesus, ele diz por meio da sua parábola, a parábola do filho pródigo, que quando o filho perdido volta para casa, o pai coloca no dedo dele um anel, uma aliança. Nós estamos vivendo tempos de restauração de aliança. E quais são os princípios que aparecem nesse retrovisor e que nós precisamos restaurar no que se refere à ceia e à nossa relação com Deus? O primeiro princípio aqui fala sobre mandamento. A palavra de Deus nos fala aqui, no texto que nós acabamos de ler, que Deus dá a Moisés um mandamento. Digam ao meu povo, para que procedam desta forma, para que tomem para si um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, e que ele seja imolado, e que seu sangue seja aspergido nos umbrais das portas das casas dos filhos de Israel. Assem a carne deste cordeiro, comam, festejem. Foi um mandamento do Senhor para o povo de Israel. Quando Jesus também, ao comer do pão e ao tomar do cálice, juntamente com seus discípulos, Jesus também deixa para os discípulos um mandamento. E quando nós falamos de mandamento, nós falamos de lei, nós falamos de estatuto. E a resposta que Deus deseja e requer de nós, em relação às tuas leis, em relação aos teus mandamentos, aos teus estatutos, a resposta precisa ser dada por meio da obediência. Então, quando nós falamos de ceia, quando nós falamos deste momento, nós estamos falando de um mandamento, nós estamos falando de leis, nós estamos falando de estatutos e nós estamos falando de obediência. Deus, nesses tempos, deseja restaurar
este princípio em nós, o princípio da obediência. Nós vivemos tempos em que a palavra de Deus vem sendo relativizada, vem sendo interpretada ao bel prazer. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que já não mais rejeitam apenas o profeta, mas estão rejeitando a profecia. Um tempo em que a palavra, ela vem sendo cada vez mais rejeitada. Mas hoje Deus restaura este princípio de obediência. A palavra de Deus, ela não mudará, ela continuará a mesma. São leis perpétuas, são leis que não mudam, e ela não mudará para atender à vontade do homem, ela não mudará para atender à vontade da igreja. Às vezes, queridos, quando nós somos confrontados pela palavra, nós não queremos obedecê-la. Parece ser difícil demais, parece ser doloroso demais, parece ser um preço alto a ser pago, que não queremos pagar. Quando Jesus estava no Getsêmani, próximo à sua morte, Jesus ele experimentou isso. A sua morte já tinha sido profetizada na palavra. O cordeiro era ele, e ele deveria ser colocado no altar. Mas ali no Getsêmani, Jesus diz ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu não quero cumprir essa palavra. A obediência, ela traz em si esse princípio de que nós obedecemos, mesmo não gostando muito do caminho a ser trilhado. Nós apenas obedecemos. E Jesus apenas obedeceu. E ele obedeceu porque o Pai era para ele a autoridade. E Deus tem restaurado, queridos, nesses tempos que nós estamos vivendo, o princípio de autoridade. Nós estamos vendo hoje as maiores nações do planeta de joelhos. Nós estamos vendo homens e mulheres dos mais altos níveis sociais de hoje sendo afetados por este vírus. O vírus, ele não tem preconceito. Ele atinge o rico, ele atinge o pobre, ele atinge o alfabetizado, ele atinge aquele que não sabe ler, ele atinge o negro, ele atinge o branco, ele atinge o latino-americano, ele atinge o asiático. E todos agora estão de joelhos diante desta força, que é muito maior do que a nossa e os nossos recursos, nos mostrando claramente de que nós somos impotentes diante daquilo que é maior do que nós. E aquilo que é maior do que nós é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que é maior do que nós é o Criador. Aquilo que é maior do que nós é o Soberano. Mas no decorrer dos anos, queridos, nós vimos esta autoridade sendo dilapidada. E a nossa sociedade como um todo, a igreja, o altar, os sacerdotes, vivendo uma vida como se Deus estivesse morto, como se Ele já não estivesse lá mais. Mas hoje, queridos, Deus restaura este princípio da ceia. É um mandamento, há leis, há princípios e há estatutos. E nós precisamos responder com obediência. Obedecer a palavra, obedecer às leis, obedecer os estatutos, gostando ou não, é a palavra do Senhor, aquele cujos propósitos são propósitos de paz e não de mal. Que Deus restaure em nós um espírito de obediência, um espírito de servos que serve ao Senhor, porque reconhece nele
toda autoridade, todo o poder. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Eu fui comprado por um precioso sangue. Ele é meu Pai e eu o obedeço. A segunda lição que nós aprendemos aqui, sobre restaurando os princípios da ceia, fala sobre memorial. A ceia pascal, ela é realizada até hoje pelos judeus. Ela é um memorial. Então, os judeus, eles realizam a Páscoa para lembrarem de que um dia eles foram escravos do Egito, que eles sofreram no Egito, mas que eles foram tirados de lá. E eles tiveram a oportunidade de olhar para frente e poder contemplar a possibilidade de uma nova vida. Uma vida liberta, uma vida restaurada, uma vida frutífera, uma vida abundante, diferentemente de uma vida baseada pela escravidão. E então a Páscoa é um memorial. Jesus também, quando ele institui a ceia, ele também institui um memorial. Fazei isso em memória de mim. Então, quando comemos o pão, quando tomamos o cálice, nós nos lembramos do nascimento de Jesus. Nós nos lembramos da sua palavra, da sua pregação. Nós nos lembramos do teu amor, nós nos lembramos do flagelo dele na cruz e também nos lembramos da ressurreição. É um memorial. E nos dias, queridos, em que nós estamos vivendo de cerco, nesses dias em que nós estamos vivendo de quarentena, nesses dias em que nós estamos vivendo de escuridão e o futuro parece sombrio, é necessário, queridos, que a nossa mente seja oxigenada, que a nossa memória seja oxigenada, e que lembremos todos os dias que Deus é soberano e que Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da situação. Não importa se no momento tudo parece um caos, não importa se no momento tudo parece perdido, Deus continua soberano, Ele continua sendo o Senhor, e a sua palavra dá o comando para toda a criação. E quando nós lembramos disso, nós lembramos também de Jeremias, que naquele tempo de caos, naquele tempo em que os seus olhos contemplavam o templo de Jerusalém em chamas, em um tempo em que Jeremias contemplava corpos espalhados pelas vielas de Jerusalém, em um tempo em que Jeremias contemplava os muros, os portões de Jerusalém no chão, então ele diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quando nós comemos do pão, tomamos do cálice, a nossa memória é oxigenada. E nós não somos tomados pelo desespero. Pelo contrário, nós somos tomados pela esperança. O nosso coração se enche de esperança, mesmo nesse tempo de desesperança. Aqueles que estão em Cristo, queridos, não se guiam pelas más notícias. Aliás, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, é necessário tomar muito cuidado com o que está entrando nos nossos ouvidos, o que está entrando nos nossos corações, o que nós estamos permitindo que entre dentro das nossas casas por meio da tela da televisão, por meio da tela do smartphone. Pelo contrário, queridos, nós precisamos nos guiar pelas boas notícias, pelas notícias do Evangelho. Por esse Evangelho que nos diz que Jesus, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Portanto, a ceia, ela é um memorial, e é necessário restaurar este princípio de memória, lembrar de quem é Deus. Deus, ele é o que é. Ele é o grande Adonai,
Ele é o grande El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, a Ele seja dado todo louvor, toda adoração, só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, mesmo em tempos de dificuldades. Terceira lição que nós aprendemos aqui, a respeito do restaurar, dos princípios da ceia, é que a ceia ela fala do libertador. A palavra aqui nos fala em Gênesis 12 que Deus dá a Moisés uma instituição para que seja repassada para o povo. E essa instituição fala sobre a ceia que eles deveriam então fazer naquele dia em que seriam libertos. E esta ceia então seria um memorial para que eles se lembrassem de tudo que eles viveram no Egito. Claro, do seu sofrimento, das suas privações, das suas dores, das suas angústias, das suas perdas, do seu luto. Mas para que também se lembrassem do libertador. O centro da ceia era o Cordeiro. Quando Jesus institui a ceia, e quando Jesus parte o pão, quando Jesus, ele compartilha o cálice, ele está compartilhando ele mesmo. Ele é o centro da ceia, ele é o Cordeiro. A ceia fala do libertador. Nós estamos vivendo dias de quarentena, mas os dias que anteciparam essa quarentena, queridos, nós estávamos mergulhados em nós mesmos, entorpecidos com o nosso próprio sofrimento, entorpecidos, queridos, com as nossas próprias questões, e o centro do nosso culto foi se tornando cada vez nós mesmos, as nossas questões, nossas crenças, aquilo que achamos, aquilo que pensamos, as nossas dores, isso tudo foi se tornando o centro do nosso culto e da nossa adoração. O que vinha atraindo pessoas, aglomerando pessoas no sentido geral da palavra, claro que tem as suas exceções. Muitos dos movimentos que têm acontecido, muitos deles, queridos, motivados por personalidades humanas, promessas de um evangelho que nunca foi pregado, favores dos céus que nunca foram prometidos, ajuntamentos, aglomerações de pessoas que têm como centro a si mesmas. Mas a ceia pascal, assim como a ceia cristã, ela tem como centro o Cordeiro e o próprio Deus. Ela fala do libertador. Precisamos voltar para esses dias em que o nosso anseio, que a nossa paixão, que o nosso ar que respiramos seja pelo libertador. O apóstolo Paulo vai dizer: se não houver alguma coisa além dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Davi, ele vai dizer: eu suspiro por ti como a corça suspira pelas águas, eu suspiro por ti como guarda pelo romper da manhã. Pedro vai dizer: para onde irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O apóstolo Paulo vai dizer: morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Cristo precisa voltar a ser o centro da adoração da igreja. O Cordeiro precisa ser o centro. Precisamos voltar a falar do libertador. É claro que nós temos a nossa vida, é claro que Deus se interessa pela nossa história aqui na terra, é claro que Ele se interessa em nos ouvir. Mas nada do que temos, nada do que vivemos pode substituir o lugar privilegiado do Cordeiro no nosso coração. Ele precisa estar no centro. Precisamos voltar a desejar, suspirar pelo libertador. Outra lição que nós aprendemos aqui é que a ceia, ela fala do rei, do trono e do governo. Quando a ceia estava sendo instituída aqui no Egito, a palavra diz que a ceia foi instituída no contexto de uma guerra entre reis e uma guerra entre deuses. Faraó era um rei que se autodenominava Deus,
Até o momento em que Deus disse a Moisés: Moisés, eu vou libertar o meu povo, e ninguém impedirá que eu faça isso, porque eu sou o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Naquele momento, Deus revela o seu senhorio como rei. Ele revela o seu trono, dele é toda a autoridade, e revela o seu governo. De que nós estamos debaixo de um governo, que é o governo de Deus. O reino de Deus já está entre nós. Então, quando comemos do pão, tomamos do cálice, nós vivemos antecipadamente aqui o reino de Deus. Não falta alimento, não falta pão, não falta sustento, não falta provisão, nada falta no reino. E é isso que o Senhor deseja, que vivamos uma vida plena. É o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundante, e essa só pode se dar no reino. E por último, a ceia que nós vimos aqui descrita em Gênesis 12, ela é instituída entre o povo de Israel no Egito, e tudo começa em casa. Deus diz para Moisés: Moisés, dá ao povo estas orientações, e que façam isso segundo cada família. Tudo começa em casa. O cordeiro será repartido na casa, na mesa. Tudo começa ali. Nós aprendemos aqui, queridos, que a ceia ela fala sobre intimidade. Tudo começa na nossa intimidade. Começa de dentro do nosso coração, desta casa, e vai para a casa que é a casa família, e depois isso tudo se reflete nessa casa que é a casa igreja. É de dentro para fora. Jesus precisa ser repartido, vivido, encarnado dentro de casa, primeiramente, nas nossas relações mais privadas, mais íntimas. É ali que Jesus precisa estar e precisa ser vivido. O resto será consequência daquilo que nós vivemos em casa, daquilo que nós vivemos no coração. Nós vivíamos dias, queridos, em que estava acontecendo um movimento inverso, onde se esperava que a casa no sentido instituição, que a casa no sentido igreja, resolvesse os problemas da casa no sentido lar. Mas é de dentro para fora. Os problemas que são resolvidos dentro da igreja começam de dentro, do coração, da alma. É aqui que o cordeiro precisa ser repartido, é aquilo que ele precisa ser absolvido, encarnado. A ceia, ela fala sobre isso, é de dentro para fora. E depois, queridos, nós vemos o resultado da ceia. Durante a ceia pascal no Egito, foi aquele silêncio, todos dentro das suas casas, comendo ali do cordeiro. Mas depois houve o fruto público, todos começaram a sair das suas casas, todos começaram a tomar o caminho em direção a Canaã juntos. O texto diz que eles não saíram com uma mão na frente e outra atrás. O Egito enriqueceu o povo de Israel. Eles saíram dali com todas as provisões que precisavam. Não só a provisão material, mas também a espiritual. Começou-se a ver então publicamente o fruto daquilo que se viveu dentro da casa. Quando nós comemos o pão, quando nós tomamos o cálice, nós estamos trazendo para dentro de nós o cordeiro. Estamos aspergindo nos umbrais da nossa casa o sangue. A morte não alcançará a sua casa, queridos. Praga nenhuma alcançará a sua casa. E quando vivermos isso dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, nós vamos testemunhar isso aqui publicamente. E como igreja, nós vamos declarar sobre essa nação: praga nenhuma alcançará a sua casa.
Eu quero encerrar, queridos, essa palavra dizendo que nós estamos vivendo um tempo de restauração, em que Deus está restaurando alguns princípios e fundamentos importantes para que nós não venhamos perder o curso. É hora de olhar para o retrovisor, olhar para trás, para que nós possamos fazer o movimento correto, para que não haja acidentes, para que nós possamos continuar firmes em direção ao nosso destino, ao nosso lugar de origem, que é a casa do Pai. Quero convidar você neste momento a se preparar então para este momento tão precioso, como nós orientamos antecipadamente. Agora nós estamos aqui muito próximos daquilo que viveram os judeus no Egito, que estavam também vivendo no contexto de pragas, e agora eles estavam de casa em casa. E assim, queridos, nós vamos repartir o pão, e creia de todo o seu coração que o sangue do Cordeiro será aspergido nos umbrais da sua casa, e todos saberão que ali há a habitação dos filhos de Israel. Casa do Senhor, morada eterna do Senhor, de dentro para fora. Vamos nos preparar para nos aproximar então dessa mesa espiritual que está sendo posta diante de nós. Amém? Semelhante a homem se esvaziou, servo tornou, e as mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluias, glória a Deus. Nos preparando para a ceia. Gostaria de convidar você para mais um momento de oração. Uma oração de consagração. Feche seus olhos. Abre o seu coração. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agracia. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade, consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo o sempre. Amém, amém e amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com Teu Espírito, e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pegue aí o pão, pegue o cálice. Quero convidar os nossos irmãos que estão aqui conosco. A Andresa, a Bruna está ali atrás. Estejam aqui conosco. Nossas irmãs. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Luiz, a Fran, Valerinha, o Igor, o Alex, Pastor Edmilcinho. Grandes coisas o Senhor tem reservado para cada um de nós, para a sua casa, para os seus filhos. E hoje, como o povo de Israel que foi liberto das forças do Egito, e assim como também pela fé cremos que fomos libertos do pecado, nós vamos comer do pão e tomar do cálice. Então distribua aí na sua casa o pão, o cálice, e vamos todos nos preparando para juntos comermos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, Rei dos reis.
soberano, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluias. A palavra então do Senhor Jesus nos disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Coma do pão, tome do cálice, e que o Senhor venha sobre nós, que o sangue de Cristo venha sobre a nossa casa, que seja aspergido sobre nós, e que seja restaurado os princípios e os fundamentos que nos fazem novamente filhos e filhas de Deus. Coma do pão, tomem do cálice. Amém, glória a Deus, aleluias. Senhor, muito obrigado, Pai, por este tempo que o Senhor nos dá. Tempo de deserto, mas tempo também, Senhor, em que contemplamos os Teus milagres. Tempo em que contemplamos o Teu zelo e o Teu amor por cada um de nós. Muito obrigado. E que, meu Deus, que esse dia termine com os nossos corações cheios de fé e renovados para mais uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor tem estado conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Aleluias. Glorifica o nome do Senhor aí na sua casa, exalte o nome dEle, bendiga o nome dEle. O Senhor é o Deus da nossa casa, é o Deus do nosso lar, é de dentro para fora, e todo o Brasil verá e contemplará aquilo que o Senhor fará ainda no meio de nós. Vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus, que a graça, superabundante graça, que o amor de Deus, esse amor que é incondicional, esse amor que é sacrificial, esse amor de um Deus que nos amou tanto, 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 que enviou Jesus, que também nos amou tanto, que se entregou naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, mas que deixou o Espírito Santo para nos conduzir à verdade, para nos revelar a verdade, para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que essa doce presença do Espírito possa nutrir a nossa fé, alimentar a nossa esperança, para que possamos viver uma semana de bênção, de vitória, na presença desse Deus que é vivo e que está conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não tenha medo, tenha fé, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.